O grande conflito. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito. Bom dia, meus queridos irmãos e amigos em Cristo Jesus. Quero desejar-vos um feliz sábado. Oh, graças a Deus pela sua grande misericórdia, como diz a palavra do Senhor em Lamentações de Jeremias, que a misericórdia do Senhor é a razão de não sermos consumidos. E essa misericórdia se renova a cada manhã. E agradecemos a Deus porque aqui estamos, sábado, dia santo do Senhor, dia em que o Senhor nos convida a celebrar, a comemorar a criação e a redenção em Cristo Jesus. Querido amigo, tivemos uma semana de lutas, aqui também no nosso canal para apresentar os estudos cada dia não foi fácil. O inimigo também tem procurado deturpar, criar problemas, situações, mas pela graça de Deus, e eu acredito também pela força da oração, que eu acredito que você tem feito a favor de mim, a favor deste canal, e eu também orando por vocês que têm ouvido a palavra do Senhor. Juntos aqui ganhamos a vitória, porque em Cristo somos mais que vencedores. Vamos continuar a pedir a Deus que nos ajude nesse trabalho, que seu Espírito possa operar através desses estudos, alcançar muitos corações para Cristo. Não esqueçam, continuem a partilhar com os vossos amigos e a divulgar o nosso canal. É um canal com um propósito simplesmente de evangelismo, pregar a palavra do Senhor. E aqui não temos lucro nenhum, nem trabalhamos para obter lucros. Trabalhamos para obter o único lucro, que é a coroa da vida, salvação de almas para Cristo. Por isso, compartilhe, divulgue, deixe o teu like, que é muito importante. Vamos orar para meditarmos na palavra do Senhor? Amado Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pela tua bondade, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pelo teu grande amor para conosco. Pede conosco, ao dirigir a tua palavra, que teu Espírito nos conduza, que teu Espírito nos dê entendimento. Cerca-nos com a presença dos teus anjos. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Meu querido amigo, ontem nós estudamos presságio do desastre e vimos como os sinais que Cristo predisse que iriam ocorrer antes do grande desastre que chegou sobre a Jerusalém, tudo aconteceu como o Senhor predissera. E o Senhor, inclusive, permitiu que houvesse advertência durante 7 anos para que o povo pudesse despertar. E outra coisa importante também que vimos é que nenhum cristão morreu. Todos foram salvos porque estiveram atentos e fugiram quando houve o primeiro cerco. Isso é um sinal para nós e uma advertência para nós hoje, que devemos também vigiar para que não sejamos apanhados de improviso. Predito o destino do mundo, nós continuamos a estudar esse tema e hoje realmente é o penúltimo dia, amanhã já estaremos a terminar este tema. E o tema de hoje vai nos falar sobre mais de 1 milhão de mortos. É um tema triste, melancólico, mas temos que falar. Porque o Senhor permitiu revelar isto para a nossa advertência. Depois que Tito, o general Tito, assumiu o controle do segundo cerco, então nós vimos ontem que houve um terror terrível que caiu sobre Jerusalém, a ponto até das pessoas matarem seus filhos para comer, pais serem mortos pelos filhos, filhos matarem os pais, pessoas matavam-se um ao outro para procurar sobreviver, até ao ponto de comer o couro do cinto e dos seus escudos. E diz-nos aqui que Tito enchia-se de terror
ao ver os corpos jazendo aos montões nos vales, né? Como alguém que se estivesse em transe, contemplava ele o templo magnificente, enquanto emitia ordens para que sequer uma pedra do mesmo fosse tocada. Tito estava procurando proteger o templo. Os soldados estavam fazendo a sua carneficina e Tito estava cheio de horror e ainda estava procurando poupar algo de Jerusalém. Fez ardente apelo aos líderes judeus para que não o forçassem a profanar com sangue o lugar sagrado. Isto é, porque os líderes judeus todos correram para o templo, como também muitas pessoas correram para o templo para se refugiar, como se fosse ali seria o socorro. Mas, ao mesmo tempo, eles não se rendiam. Estavam combatendo de lá contra os soldados romanos. Se eles combatessem em qualquer outro lugar, nenhum soldado romano violaria a santidade do templo. O próprio José, que na altura era um judeu e também um historiador, suplicou que se rendessem para se salvarem a si mesmo, a sua cidade e o seu lugar de culto. Mas vocês acham que este advogado conseguiu alguma coisa? Porque ele estava advogando a causa naquele momento. Diz que com amargas pragas, contudo, né, dardos foram lançados contra ele, José, que era o seu último mediador humano. Os judeus estavam entardecidos, estavam endurecidos, e que eles nem reconheciam a misericórdia do Senhor, que ainda estava a procurar salvá-los. Os esforços de Tito para salvar o templo foram em vão. Não conseguiu. Alguém maior do que ele declarara que não ficaria pedra sobre pedra. E quem é esse alguém? Jesus Cristo. Jesus já viu antes de tudo acontecer que os judeus não iriam render-se. E então este templo seria destruído completamente. Tito finalmente resolveu tomar o templo de assalto, decidido a, se possível, salvá-lo da destruição. Mas suas ordens foram desatendidas. Diz a história que um soldado arremessou uma tocha através de uma abertura do pórtico e imediatamente as chamas revestidas de cedro, ou as salas, bem dito, as salas revestidas de cedro, em redor da casa sagrada se encheram em chamas. Enquanto Tito estava se esforçando, um soldado arremessou uma tocha através de uma abertura. Tudo ficou em chama. Não houve escape para o templo. Você entende quanto nós devemos a Cristo a sua misericórdia? Porque quando a sua misericórdia se retira do homem, o homem torna pior do que o próprio inimigo. Meus amigos, Tito se precipitou para o local e ordenou aos soldados que apagassem as chamas. Como? Suas palavras não foram atendidas. Em sua fúria, os soldados lançaram tochas ardentes nas salas adjacentes ao templo e com a espada assassinavam os que ali tinham procurado abrigo. O sangue corria como água pelas escadas do templo abaixo. Que coisa horrível, que coisa terrível, irmãos. Era uma carneficina. É tudo quanto Satanás se alegra a ver. É tudo quanto Satanás procura levar a humanidade à rebelião contra Deus e ele se alegrar em ver estas carnificinas. Agora, a profecia bíblica indica que isso vai se repetir em escala maior, em escala mundial. Fique aqui conosco estudando o livro Grande Conflito e você verá como a profecia descreve o que será do fim. Amigos, não brinquemos com a misericórdia do Senhor. Esta graça de Deus que ainda existe, que está ainda a procurar alcançar corações, que cada um possa aproveitar essa oportunidade antes que seja tarde demais. Depois da destruição do templo, a cidade inteira caiu nas mãos dos romanos. Os chefes dos judeus abandonaram as torres inexpugnáveis. Tito declarou que Deus lhe havia entregue em suas mãos
pois engenho algum, ainda que poderoso, poderia ter prevalecido contra aquelas estupendas muralhas. Sim, para aquele tempo que não havia bombas, que não havia canhões, mísseis, era algo estranho derrubar aquelas muralhas, levá-las abaixo, pedras sobre pedra que não ficasse derrubada. Tito deduziu que isso só poderia ser a mão de Deus. Tanto a cidade quanto o templo foram arrasados até os fundamentos, e o terreno em que se erguia a casa sagrada foi lavrado como um campo. Jeremias 26:18 já havia profetizado acerca disso. Meus amigos, a profecia da destruição de Jerusalém não é algo que foi apenas predito por Jesus. Os profetas do passado já recebiam revelação, já receberam revelação. Deus já sabia e já via o caminho que o seu povo iria seguir em rebelião contra ele. E ele procurou por tanto tempo, por isso que vocês veem aqui, eu sempre repetir essa frase, a história de mais de 1000 anos do favor especial de Deus foi rejeitada por esse povo. Mais de 1000 anos. A Noé foi-lhe dada a ordem de pregar 120 anos. Ao povo de Israel foi-lhes dado a misericórdia de mais de 1000 anos, para que pudessem se arrepender e viver na graça e na bondade do Senhor. Mas, meus amigos, não. Como é difícil salvar uma alma. Como é difícil alcançar os corações dos homens quando eles estão entregues ao inimigo. Mais de 1 milhão de pessoas pereceram. Mais de 1 milhão de pessoas. Você já imaginou o que é mais de 1 milhão de pessoas morrer de um cerco? Os sobreviventes foram levados cativos, vendidos como escravos, arrastados a Roma, lançados às feras nos anfiteatros ou dispersos por toda a terra como vagabundos sem lar. Foi o que aconteceu para os judeus. Foi o que aconteceu com a nação que se sentia ou que foi chamada nação eleita, nação santa. Meus amigos, veja como o homem pode degradar-se. Os judeus haviam enchido para si mesmo a taça da vingança. Em todas as desgraças que os acompanharam em sua dispersão, não estavam senão colhendo a messe que suas mãos haviam semeado. Lembrem que a palavra do Senhor diz: de Deus não se zomba. Tudo que o homem semeia, ele colhe. Tudo que nós estamos semeando hoje, teremos a nossa justa colheita. Cuidado com a sementeira que estamos a lançar no terreno do nosso coração e também no terreno do coração dos outros, por causa das nossas influências. Meus amigos, a palavra do Senhor em Oséias 13, verso 9 e 14, verso 1 já predizia: a tua ruína, ó Israel, vem de ti. Não vem de Deus. Não vem de Deus. Muitas vezes nós culpamos Deus pela desgraça que chega até nós. Muitas pessoas olham para desgraças que o mundo está vivendo hoje, guerra, fome, miséria, e perguntam se Deus existe, por que Deus faz isso. Deus não faz isso. Nós simplesmente colhemos o que semeamos. Simplesmente colhemos o que semeamos. Diz a palavra do Senhor, porque pelos teus pecados estás caído. Lembra que Isaías 59:2 diz que a mão do Senhor não está encolhida para abençoar. É os nossos pecados que nos separam de Deus. Quantos de nós reclamamos de Deus algo? Deus, porque o mundo, estamos vivendo agora uma guerra violenta e sangrenta aí na Ucrânia. Estamos a viver conflito na, no Brasil e em outros países onde também há guerra, conflito. Deus é culpado de tudo isso. Outros estamos colhendo o resultado das nossas escolhas e decisões. Seus sofrimentos são muitas vezes representados como punição por decreto direto da parte de Deus. É assim que o grande enganador procura esconder sua própria obra. É o diabo, meus amigos. Ele leva-nos a desobedecer. Ele leva-nos à rebelião. Ele leva-nos a endurecer o coração. E depois ele diz a você que você está sendo punido por Deus. Quando um Deus de amor quer salvar, ele diz: eu não vim para que haja condenação. Eu não vim para condenar, eu vim para salvar.
Meu querido irmão, meu querido amigo, você que é adventista ou não é, o pecado dos judeus foi rejeitar Cristo e crucificá-lo. Já estudamos isso. O pecado do mundo cristão hoje é rejeitar a lei de Deus. Quando forem impostas as leis humanas em rebelião contra a lei de Deus que ordena a observância do sábado, dia santo, sagrado, instituído desde a criação, a palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor há de se retirar dos homens. E a profecia bíblica indica que novamente haverá uma carnificina sobre a face da terra, como foi nos dias de Jerusalém. Que cada um de nós possamos abraçar a fé de Jesus e ficarmos firmes no amor de Cristo, para que não possamos sofrer, para que no momento nós não estejamos no meio dos que hão de perecer, mas sim, como os cristãos, que nenhum deles pereceram, estejamos longe, guardados e protegidos pelo nosso Senhor e Salvador. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, obrigado pela tua misericórdia. Embora Satanás procura sempre acusar o Senhor, mas hoje, através desse estudo, nós compreendemos que colhemos o que semeamos. O povo de Israel colheu a sua própria ruína, porque eles semearam no pecado. Ajuda-nos, Senhor, a tirar lições desses incidentes, para que nós não possamos incorrer na mesma situação. Estamos vivendo os últimos dias. E Satanás está operando para levar os homens à rebelião aberta contra o Senhor. E novamente levar este mundo a uma destruição. Ajuda-nos. E permita, ó Pai, que muitas pessoas possam conhecer o Teu Evangelho. E sair desta Babilônia, como diz a Tua palavra em Apocalipse. Sai dela, povo meu. Fique conosco, dá-nos um sábado em paz, livra-nos do perigo e do mal. E ajuda-nos a anunciar este Evangelho, para que os inocentes ainda alcancem esta graça que ainda existe. Suplicamos e agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Prezado amigo, tenha um bom sábado, desfrute da bênção, da santificação e do descanso que o Senhor nos oferece e que Deus te guarde. Amanhã estaremos aqui para fazermos o último estudo sobre o tema predito, o destino do mundo. E eu espero por ti e também dos teus amigos, se partilhares essa mensagem. Um grande abraço. O grande conflito. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito.